Olá, quarto ano! Hoje vamos iniciar nossa aula de ciências falando um pouco sobre as relações alimentares do ambiente de alguns seres vivos microscópicos. A gente já viu que os seres microscópicos são seres que não conseguimos enxergar a olho nu, como alguns fungos, como alguns vírus e bactérias. Eles são chamados de seres vivos microscópicos justamente por causa disso, né? Porque a gente não consegue olhá-los a olho nu. E nesse capítulo, no capítulo 3 do nosso livro de ciência, a gente vai identificar qual é a importância ecológica de fungos e bactérias como decompositores de certos alimentos, de certos corpos, de certos seres vivos que estão ao nosso redor, né? Eles agem como seres decompositores desses seres vivos. Nós vamos também compreender as relações alimentares no ambiente e o fluxo de energia nas cadeias alimentares. A gente também vai entender o que são as cadeias alimentares. Para a gente poder iniciar o nosso conteúdo, a gente vai fazer um experimento. Um experimento que está lá na página 35 do livro de ciência, em que a gente vai entender um pouco como ocorrem essas relações alimentares dos seres microscópicos, né? Então, o que foi que aconteceu, né, na prática? Foi colocado duas cascas de banana. A gente vai dar um exemplo aqui de várias bananas, tá? A gente vai pegar várias bananas e colocar dentro de um saco plástico. Então, a gente vai colocar essas cascas de banana para a gente poder ver como acontece o processo de decomposição dos alimentos. Então, a gente vai colocar essas cascas de banana. Por 15 dias, vamos colocar lá e deixar num lugar escuro e úmido. Passados 15 dias, a gente vai observar exatamente isso que vai acontecer com as nossas bananas. O que foi que aconteceu aqui que a gente nota aqui? A gente observa aqui que foi agido vários fungos aqui perto das bananas e foram agidos também, né, nessas bananas bactérias. Então a gente vê que essa banana está incomível. A gente não vai comer, obviamente, essa banana porque ela está cheia de fungos e bactérias. Então, a gente observa aqui que essas bactérias e esses fungos desempenharam um papel muito importante no ambiente, né? Eles decomporam os restos de outros seres vivos, que foi a banana. E durante essa decomposição, ocorre uma liberação de nutrientes muito grandes que vão auxiliar no desenvolvimento das plantas. A gente pode pegar essas bananas aqui e colocar como um adubo, porque com a decomposição disso, ela vai oferecer muitos nutrientes importantes para a formação de outros seres vivos, como as plantas, né? A gente pode colocar como adulto para que ela possa crescer forte e saudável. Então, a gente observou que a ação dos fungos e as bactérias foram a causa de acontecer isso que aconteceu com a nossa banana, né? Então, seres vivos microscópicos, eles participam das relações alimentares entre os seres vivos. A gente observa aqui que eles também se alimentam, os seres microscópicos, como os fungos e as bactérias. Eles se alimentam de todo tipo de coisa de ser vivo em que tem um ambiente propenso a eles ficarem, que foi um ambiente fechado, né? No caso, um saco plástico que foi colocado ao redor da banana e num ambiente escuro, né? Então a gente vai estudar sobre essas relações alimentares a partir de agora. Então, a gente está acostumado, né, a preparar os nossos alimentos, entre eles os vegetais, os animais, alguns fungos que nós comemos e, eventualmente, algumas bactérias, como a gente já estudou, né? A gente come algumas bactérias através da fermentação de alguns alimentos, como o leite e como o iogurte, né? Mas como os demais seres vivos eles vão se alimentar? Como é que esses outros seres vivos vão se alimentar? Então a gente vai ver aqui, ó, como é que acontece esse processo de alimentação. Os seres vivos, eles precisam uns dos outros e do ambiente para sobreviver. Há diversos tipos de relações entre os seres vivos, né? Uma delas é a obtenção de alimentos. Como a gente sabe, os animais eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento.
Então, dessa forma, ele vai obter esse alimento, essa energia que ele precisa para sobreviver, através da alimentação de outros animais, que é o que a gente vai observar nessa ilustração aqui. Aqui a gente observa que a garça, vocês estão vendo também que tem essas setinhas aqui. A garça, ela vai se alimentar de um peixe grande, que logo depois vai se alimentar de peixes menores, esses que são os lambaris que vocês estão vendo. Logo depois, esses lambaris, eles vão se alimentar do caramujo que se encontra lá dentro da água. Depois, esse caramujo vai se alimentar de plantas do fundo do mar. Então, vocês estão observando que existe uma relação, uma rede de alimentação de um ser para com o outro. E o nome dessa rede de alimentação, onde os animais eles vão comendo uns aos outros para precisar de energia, é chamado de cadeia alimentar, que é uma rede de alimentação onde geralmente o maior animal vai comer o menor animal, dependendo da sua necessidade. Então, vocês observam também que existem os animais carnívoros que vão se alimentar de carne, como a garça. A garça é um animal aqui que a gente observa que é carnívoro, porque ele está se alimentando do peixe, né? Depois a gente vê também que existe o peixe maior, o lambari, são carnívoros também, porque eles vão se alimentar de carne animal. Então, existe também os animais herbívoros. Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais, somente de vegetais, que é o exemplo do caramujo, né? O caramujo, ele vai se alimentar das plantas, então ele é um animal herbívoro. Mas como é que a gente sabe que as plantas comem? Como é que as plantas se alimentam, vocês sabem? Essa resposta a gente vai responder na próxima aula, ok? Através de uma coisa bem interessante que vocês vão estudar. Então é isso, esse é o nosso conteúdo de hoje. Então até mais.